Boa tarde, Brunoso, novamente. Eu quero falar aqui da participação de alguns envolvidos, como, por exemplo, esse menor de idade, que ele foi apreendido, né, Brunoso, no início dessa semana. Onde ele entra, esse menor de idade? Justamente nos primeiros dias, e que a gente até fez as matérias aí falando que ele era o responsável pelo cativeiro, lá ainda, final de dezembro, colocando os móveis e atraindo as vítimas para esse cativeiro, viu? Esse menor, junto com Carloman, ele conseguiu atrair no primeiro crime, que foi o do Marcos, final de dezembro, dia 28 de dezembro, que foi quando o Marcos realmente morreu. Eles conseguiram atrair o Marcos para lá, dizendo que a chácara tinha passado por um grande assalto, né? A chácara tinha sido roubada, a casa tinha sido furtada, e aí os móveis da casa, né, alguns pertences. Quando o Marcos, desesperado, chegou lá, ele viu esses amigos dele lá, supostamente, o Carloman, e esse menor de idade. Foi quando o Marcos foi jogado no chão, ele foi amordaçado e ele foi amarrado com que os policiais, os investigadores disseram aqui pra gente, com aquelas fitas de tape, sabe, de plástico. E colocaram ele no chão com os braços para cima, ele de bruço pro chão. E em um certo momento o Marcos tentou reagir, Brunoso. No que ele reagiu, o Carloman, de segundo as investigações, o Carloman apontou que ele levou um susto e numa reação, sem pensar, ele deu um tiro na cabeça de Marcos. Foi aí onde todo esse desfecho ele começa a ser investigado, né? Todas essas questões, aí uma morte vem atrás da outra, porque a princípio a polícia não sabe ainda, porque em nenhum momento eles falaram sobre o núcleo criminoso, eles não falaram como seriam essas mortes se não fosse o primeiro tiro na cabeça de Marcos. Então já começou meio que errado. Eles queriam eliminar os herdeiros, mas de que outra forma seria, nem eles sabem dizer, nem o próprio núcleo sabe dizer. Mas que eles queriam exterminar os herdeiros, sim. Os filhos, os netos, e aí foi com esse primeiro tiro, viu? E aí a gente tem um segundo ponto, que quando o Tiago foi morto aí, junto com a Cláudia e a Ana, o delegado conta pra gente que foi tão terrível a morte deles em relação ao que eles descobriram lá na cisterna, que o delegado não quis nem entrar em detalhes. Conta apenas que foram diferentes as mortes, diferentes os esquartejamentos, e que se não fosse esse primeiro cadáver encontrado na cisterna, a própria polícia disse que esse caso, Brunoso, ele iria se estender muito mais tempo, viu? Porque foi através do Marcos que toda essa história começou a vir à tona, todos esses outros corpos, mas que é brutal e que eles estão assustados como a forma desse esquartejamento de cada um, porque na verdade não teria a morte de cada um, como eles foram esquartejados, baleados e asfixiados, descaracteriza uma sequência lógica desse tipo de morte. E aí depois eu quero voltar com você, Brunoso, se ainda der tempo, para a gente falar da tipificação dos crimes cometidos. Ô, Viviana, deixa eu fazer uma pergunta para você. O delegado, em algum momento, o doutor Ricardo Viana, em algum momento, fala se houve abuso sexual com as vítimas, com as mulheres? O Wagner, foi perguntado isso a ele meio que ficou calado durante esse momento, e que por ele não poderia confirmar isso, mas ele ressaltou que por conta dos corpos, pelo motivo que eles foram carbonizados, pode ser, ele não quis falar isso, mas a gente entendeu, né, que poderia ser sim, porque eles ficaram mais de 10 dias com essas mulheres presas no cativeiro, eles davam banho nessas mulheres, eram eles que davam comidas para elas, mas o delegado Ricardo Viana, ele disse que isso foi perguntado a esse núcleo de assassinos, mas eles negaram, mas um dos motivos da carbonização pode ter sido esse mesmo. Eles poderiam, justamente para disfarçar ou para esconder, né, a materialidade, eles poderiam então queimar. Agora tem também a Cláudia e a filha dela que foram mortas por esfaqueamento. Pode ser também que na materialidade, nos exames feitos no IML, consiga ainda materialidade para incluí-los aí como estupradores também, né, Vivi?
Exatamente, Wagner. Você me lembrou de falar também o seguinte: quando a Ana Beatriz, a Cláudia, o Tiago, eles antes deles serem mortos, a ideia inicial de dentro do cativeiro que o Gideon e o Horácio falaram era que era para deixar eles vivos. Aí, do nada, quando foram levados antes da cisterna, deixaram até o Tiago em frente de uma casa, em pé naquela porta, que a gente viu nas matérias que a gente fez, naquela casa abandonada, era poder deixar dele vivo. E do nada resolveram esquartejar todos eles.